Olá, meus amados, amadas, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, que nos acompanha no nosso canal no YouTube. Ficamos muito gratos por vocês nos acompanharem. Em nosso último vídeo que falamos de maçonaria, nós falamos dando continuidade, falando das obras da maçonaria no Brasil e no mundo. Hoje nós falaremos um pouco sobre a maçonaria especulativa e sua cronologia. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos aqueles que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que façam sua inscrição, façam comentário, façam sugestões para que eu possa melhorar o conteúdo do canal. Em especial aos irmãos, cunhadas, que tenham algum desejo de conhecer um assunto específico sobre maçonaria, que nos questione, para que a gente possa pesquisar e lançar um vídeo falando sobre o assunto. Tá? Ficaria muito grato. A maçonaria operativa e especulativa, como ordem, ela é considerada como ordem dos francos maçons, que tem as suas raízes mergulhadas no tempo. Algumas pessoas atribuem as suas origens às corporações de construtores da Idade Média e às guildas de artífices da Idade Média. Outros intentam, procuram encontrar ali os seus antecedentes aos mistérios do Egito. No Egito, através dos deuses Osíris e Ísis. Isso relacionado ao Colégio dos Magos, certo? Pela cadeia do fogo. Também as comunidades palestinas, aquelas comunidades assérnias. Em Roma se falava dos colégios Fabrorum. Também falava-se sobre os cavaleiros templários e dos Rosas Cruzes. Hoje, o que parece ser mais claro é que, num dado ponto do processo histórico, a maçonaria operativa ela foi associada às grandes construções da antiguidade. Às catedrais, às igrejas paroquiais e até mesmo aos castelos. Tudo isso associado à própria edificação dessas obras. Daí então, abriu-se a outros detentores de segredos, que eram obreiros que não vinham dos mestres e das guildas, mas de classes sociais mais elevadas, tais como a aristocracia, homens da ciência, clérigos, a aristocracia fundiária e até mesmo os intelectuais da época. O que se sabe é que não existem muitas respostas para todas essas evoluções. Tudo isso que por ter ocorrido em muitos contextos e diferentes lugares em questão. O que podemos observar é que na origem etimológica, a palavra maçom vem do germânico, certo? Magion, que deu lugar a Mitzé, do alemão antigo, e até do Machion, na língua franca, para se transformar em Machun, no francês antigo. Tudo isso porque vinha a designar de o contador, o talhador da pedra, que se diz no alemão Steinmazer,
que quer dizer trabalhador dos canteiros. Já no castelhano, a palavra afim é masoneiro, referindo-se ao que fazia massa ou argamassa para juntar pedras de uma construção. Muito embora, tendo tudo isso, se tem a noção mais próxima do vocábulo alemão Matze, quer dizer canteiro, e também do prefixo franco oposto a maçom, que parece ter se vulgarizado no século XIV na Inglaterra, para designar os trabalhadores da pedra que se dedicavam a uma construção mais exigente e qualificada. Para alguns autores, o vocábulo frimaçom indica o trabalhador livre ou franqueado que não se encontrava vinculado a regulamentos, seja municipais, reais, que pudessem ser vinculativos e que podia circular entre os locais da construção livremente. Já para outros autores, o vocábulo significa o que trabalha. A freestone, que é um tipo de pedra calcária que era facilmente talhável ou de fácil singelização. O que se entendia, portanto, por oposição aos que trabalhavam na pedra bruta, que eram os rouge-maçons. O termo maçom, M-A-S-S-O-N, maçom, vem da ideia originária da maçonaria operativa, como a corporação dos que realizavam grandes construções com um certo propósito espiritual ligado à exaltação da divindade e que faziam segundo os arquétipos e planos teóricos ligados à tecnologia da construção, faziam a resistência dos materiais de construção e da geometria aplicada. Nas palavras de René Guidon, a palavra operativo deve ser tomado como uma idêntica à prática, mas no sentido do acabamento, de ser, que é a realização iniciática, com todo o conjunto de meios de diversas ordens que podem ser empregados com vista a esta finalidade. Para Jacques de Demolay, simplificando, nós podemos identificar 3 escolas de pensamentos quanto às origens da maçonaria especulativa. Uma explicação tradicional, ela liga-se à transformação ocorrida na maçonaria inglesa em junho de 1717, precisamente no dia 24 de junho de 1717, com a fusão de 4 lojas maçônicas para a constituição da Grande Loja de Londres. Uma outra explicação associa-se aos mistérios da antiguidade, vendo a maçonaria testamentária dos grandes mistérios arcanos e emancipando-se gradualmente da sua carga operativa. Uma terceira explicação vem a se ligar à sorte da ordem dos templários, a sua disseminação pela Europa continental e pela Escócia. Na sequência,
da execução do grão-mestre Jacques de Molay. E também é da perseguição dos seus companheiros, vendo na maçonaria escocesa a linhagem mais autêntica dos descendentes de Jesus Cristo. Seja qual for a explicação que se priorize, é impossível se considerar a maçonaria como um edifício monolítico. Um edifício monolítico é difícil se entender, se priorizar desta forma. Desde os tempos idos, desde os tempos passados, ela passou por várias transformações que se ligam à própria história da Europa, à emergência das grandes nações europeias e até dos impérios, à perda da autoridade da igreja, que vem do papado, do papa, nos assuntos políticos e a emergência do protestantismo como a outra extrema do mundo cristão. É um outro extremo. Talvez seja mais correto falar-se em maçonarias, para se qualificar os desenvolvimentos que ocorreram em vários países. Tudo isso em circunstâncias mais ou menos fiéis ao modo original criado por Jacques de Molay. Parece identificar-se nessas evoluções um modelo britânico ligado à afirmação política da nobreza fundiária e dignatária, em contraponto ao poder absoluto do rei e a um modelo continental representado pelas associações fraternais de assistência, de que a colônia francesa, como um bom exemplo, foi dado na ordem dos construtores ao longo dos tempos. A maçonaria assume aí então como uma ordem iniciática construída à volta da iniciação, como um processo de apreensão individual do segredo maçônico. Ser iniciado significa entrar numa organização que se destinava aos estudos dos mistérios da vida e da criação, que propunham aos que o abordavam pistas de progresso espiritual. Se considerarmos que a arquitetura real das antigas civilizações, se considerar tudo isso, vamos verificar que os arquitetos e os maçons desempenharam um papel relevante e que as associações iniciáticas ocupavam um papel central no sistema do poder institucional. Vejamos que no Egito, a instância cimenteira do sistema social era ocupada pelo faraó, enquanto mestre de obra, pelos seus conselheiros mais próximos e pelos chefes das principais corporações de artífices. Por isso, a iniciação constitui um evento fundamental, porque era o ritual de passagem para o iniciado se integrar no corpo social. Alguns colégios eram associações profissionais com estruturas semelhantes àquelas que seriam adotadas pelas corporações de ofício lá na baixa Idade Média. Dentre essas,
pois podemos citar os colégios opificum, que quer dizer associação de artesãos, e as colégia mercantorum, que quer dizer associação de comerciantes. Os colégios romanos eram associação de profissionais de ofício na Idade Média, e para os egípcios correspondiam às guildas, que controlavam os vários ramos do comércio, em que vários imperadores romanos tentaram suprimi-los, mas os seus editos revelaram-se ineficazes, porque os membros eles conseguiram sempre provar que a sua acentralidade e natureza religiosa, de forma que vários desses colégios tornaram-se grupos de solidariedade, grupos religiosos ou funerários, e detinham privilégios e isenções pelo prestígio do trabalho que realizavam. As suas organizações eram idênticas às lojas maçônicas, que dispunham de constituições internas. As reuniões dos colégios eram dirigidas por um magister e 2 vigilantes, chamado decuriones, dispondo também de um secretário, um tesoureiro e um capelão, que eram chamados de sacerdos. Estes colégios eram abertos a laicos designados por padroeiros ou especulativos. As lojas dispunham de 3 graus: aprendizes, companheiros e mestres, bem como de rituais de iniciação, que eles dramatizavam a morte e a ressurreição, usando, portanto, abundantemente os símbolos maçônicos usados comumente hoje, que é o esquadro, o compasso, o fio de prumo, o nível e o circo. O imperador Diocleciano, na sua perseguição, quando perseguia todos eles, perseguia o cristianismo, ele tentou suprimir os colégios. Entretanto, eles foram transformados em colégio de arquitetos, ordenando-lhe ali que fizesse uma estátua de Esculápio, que era o deus da medicina e da cultura na mitologia grego-romana, o que esses colégios recusaram. Então, Diocleciano teria mandado torturar quatro mestres que foram Cláudio, Nicostrato, Sifrônio e Castório, e até um aprendiz. Mandou torturar esse pessoal até a morte. Estes 4, eles seriam registrados como os 4 mestres coroados como santos padroeiros dos maçons: Cláudio, Nicostrato, Sifrônio e Castório. Eles foram coroados como santos padroeiros dos maçons. Já no cristianismo, as associações iniciáticas, elas se multiplicavam-se. E para os construtores dos edifícios correntes e religiosos, a iniciação constituía no acesso a uma função socialmente reconhecida. Foi nessa organização social medieval que cada ofício ele tinha a sua própria iniciação.
algo que permitia a cada mestre receber uma influência espiritual que fazia do ofício não apenas o prolongamento da habilidade manual, mas a projeção do seu ser no sentido de uma realização espiritual. O ofício de construtor, que denominamos maçom, tinha, na época, prestígio, grande prestígio social. E nele se compreendia os que usavam a madeira, a pedra bruta, grosseira, ou a pedra trabalhada, isto de forma requintada. A pedra indicava uma solidificação no espaço e no tempo, e as pedras talhadas simbolizava ao ritmo dos construtores que encontravam o seu lugar próprio na edificação. Desta forma, construíam-se catedrais, igrejas, monumentos, etc. A pedra ela era escolhida pela sua textura mineral para a construção e era colocada pelos companheiros, os iniciados sob a direção de um mestre de obra que concebia no plano teórico a construção divinizada. Discute-se, portanto, até hoje, qual é a exata natureza da organização e estrutura dos artífices que desenvolviam o ofício de construtores. Alguns autores, eles admitem que estariam organizados em guildas idênticas aos outros ofícios, sendo objeto de regulação mais ou menos sofisticada. Outros autores assinalam que laborariam quase exclusivamente por intermédio de pequenos mestres individuais, volantes, viajando entre vários locais de construção. Isto tudo à procura de trabalho e consoante. E viviam em consoantes e constantes procuras. De modo que todos os argumentos não terá a relevância e projeção que a história, a historiografia inclusiva maçônica lhe atribui. Na perspectiva de todos os autores, a maior parte das edificações em pedra eram construídas por empreiteiros ou corporações em sistema de administração, dificilmente havendo espaço para um sistema de formação de trabalho. Por outro lado, embora alguns maçons se tornem independentes e ainda que outros mestres de obra, a grande maioria, continua como trabalhadores. Finalmente, o sistema era complicado, pois na redistribuição do mestre tinha de ser incluído uma parte para o aprendiz, devendo o mestre providenciar-lhe ainda mais o que comer, a comida, o alojamento, o vestuário, o que era uma situação pouco competitiva num sistema de baixo salário. O sistema de aprendizagem só se viria a consolidar em Londres, lá pelo século XV, e daí espalhando-se aí para o resto da Inglaterra. A loja, ela terá um tipo
terá um papel importante na vida desses maçons, que era a casa de madeira onde os arquitetos trabalhavam ao abrigo das intempéries e que podiam albergar um pequeno número de obreiros. Segundo se pensa, a loja era relativamente pequena, compreendendo o mestre e os seus assistentes, mais aqueles assistentes mais diretos, sendo então o local onde as refeições eram tomadas, os instrumentos de trabalho eram guardados, assim como os moldes que permitiam fazer os elementos mais complexos da construção. Os mestres alojavam-se em estalagens, onde viviam por períodos prolongados, até que a construção ficasse toda concluída. Imagina-se que a loja era aberta segundo e seguindo um ritual não escrito, que os maçons operativos deveriam saber de cor, sendo os trabalhos que eram procedidos de uma oração religiosa ao Criador, designado por um nome sagrado, que hoje nós chamamos de Gadu. A loja permite que os mestres, vigilantes, contramestres e outras categorias de construtores se reunissem, preparando desenhos, modelos respeitantes aos vários elementos de construção, para depois executá-los. Ao que se crê, todo o novo maçom recebido em loja tinha de prestar juramento, de guardar segredo da informação que lhe era transmitida, depois da leitura das constituições próprias de cada oficina. Os primeiros regulamentos de organização do ofício remontam a meio do século, lá para o século XIV, por tratar-se de um período de maior segurança e desenvolvimento social, em que a loja se tenha tornado o centro da vida dos construtores e centro de formação dos que chegavam para começar o ofício. Meus irmãos, já se demanda mais de 28 minutos de vídeo. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. E em um próximo vídeo nós continuaremos com a parte 2, falando sobre o mesmo tema, falando sobre sobre o tema que acabamos de abordar, tá? Que diz respeito à maçonaria especulativa e a sua cronologia. Portanto, agradecemos a todos que nos acompanham e nos comprometemos a dar continuidade a este assunto que diz respeito à maçonaria especulativa e à sua cronologia. Forte abraço e até breve.